E aí, pessoal, olha só, esses arranhões nessas bengalas dessa suspensão, nessas hastes. E eu estou fazendo a manutenção nessa suspensão aqui e me deparei com isso e achei interessante expor essa questão. Toda suspensão RockShox, ela é projetada para ela trabalhar quando tiver travada, ela trabalhar com uma folga, ela tem uma folga. Isso é normal. Caso a sua suspensão ela esteja totalmente travada, então tem algo errado. Ou o cartucho está com problema ou está com excesso de óleo. Então ela sempre tem que ter uma pequena folga. Quando o ciclista trava a suspensão e anda com ela travada, certo? A suspensão vai estar o tempo todo trabalhando só aqui, ó, com essa pequena folga que ela tem. Vai estar sempre só trabalhando aqui. Quando o ciclista usa a suspensão destravada, a suspensão ela vai ter um funcionamento maior. Se for um terreno mais liso, um funcionamento. Se for um terreno mais esburacado, ela vai funcionar mais. Consequentemente, no decorrer do tempo, caso a suspensão não tenha uma manutenção periódica, ela vai começar a arranhar toda essa parte, devido justamente ao uso. Então ela travada vai ficar o tempo todo assim. Geralmente em asfaltos ou estrada de terra mais lisa, mais limpa, o pessoal sempre trava a suspensão para ganhar rendimento. Fica mais confortável de usar a suspensão, né, com ela travada. Ela toda aberta, ela funciona ruim. Eu particularmente faço o seguinte, no meu uso e o que eu recomendo para o pessoal que vem me perguntar. Eu prefiro, na suspensão aqui, geralmente ela tem o coelho e a tartaruga, ou ela tem o mais, certo, e o menos, certo? Então o que acontece? Quando é o asfalto, ele é lisinho, o estrado de terra é lisinho, que eu sei que não vou ter obstáculos pela frente, eu travo a suspensão, certo? E coloco no modo tartaruga, porque a suspensão no modo tartaruga ela vai funcionar com o retardo mais lento, certo? Ela vai sempre funcionar mais lenta. Então eu trabalho com a suspensão destravada e com um retorno mais lento. Então eu vou ter um certo rendimento no asfalto lisinho, na descida, na subida e no estradão de terra eu vou ter um rendimento melhor. Eu não vou sentir tanto a suspensão atrapalhar o meu rendimento, por ela estar funcionando mais. Se eu pego um trecho de um estradão mais esburacado, um asfalto mais esburacado, então eu deixo no coelho, porque no coelho a suspensão ela vai trabalhar mais rápido, o retorno dela vai trabalhar mais rápido, consequentemente lê melhor o terreno e eu vou sentir mais conforto, certo? Daí o ciclista ele usa em uma região que é mais plano, tem mais asfalto, mas tem alguns obstáculos. Você vem no estradão, de repente você se depara com alguns buracos, algumas pedras. Asfalto, pelo menos aqui na minha região, não tem acostamento. Então o acostamento pequeno que tem é ruim. E tem muito olho de gato nas estradas. Então, se você vem andando no estradão, no asfalto, com a suspensão travada e a bicicleta passa por cima desses obstáculos, a consequência é você vir a cair, porque você vem andando com a suspensão travada, a suspensão bate nesse obstáculo, que seja pedra, que seja olho de gato, que seja buraco, e ela dá uma pancada seca. Então se você vir com a mão no guidão, se você vir até segurando o guidão, mas de uma forma não tão firme, quando a roda dianteira bater nesse buraco, a suspensão travada, ela vai lhe arremessar. A consequência é uma queda. Eu já vi várias vezes colegas meus caírem, machucar o braço por estar com a suspensão travada no asfalto e eles caírem, porque a suspensão não corrigiu. Então, se eu vou andar no asfalto, no estradão mais lisinho, que porventura eu vi encontrar algum obstáculo, eu faço o seguinte, eu deixo na tartaruga, para o retorno ficar bem mais lento, e se for o caso, em último caso, no meu caso eu tenho oficina, eu tenho bomba, eu calibro a suspensão com a calibragem mais alta. Eu vou fazer um pedal hoje 100 km no asfalto. Eu calibro, normalmente eu uso 90 libras, eu vou calibro com 110, a suspensão ela vai trabalhar mais pesada e eu boto na tartaruga, então eu vou conseguir rodar no asfalto com a suspensão destravada e vou ganhar rendimento, porque tanto ela vai estar trabalhando mais lerda, como tem mais ar no cartucho. Beleza, mas quando eu vou para um trecho de serra aqui na minha região,
tem costela de vaca, tem buracos descendo, subindo. Eu volto aos 90 libras que tenho e eu coloco no modo do coelho, porque eu vou o tempo todo andar no estradão, ela vai funcionar e ao tempo todo ela vai estar boa de andar com 90 libras. Eu vou conseguir descer bem, eu vou conseguir subir bem. Outro detalhe que eu particularmente faço e recomendo. Eu vou andar em uma situação que eu tenho uma ladeira muito inclinada, que seja de asfalto, que seja de terra ou calçamento paralelepípedo. O que eu faço? Sempre que eu vou em uma subida mais íngreme, eu boto no modo tartaruga para a suspensão ficar com retorno mais lento e deixo a trava aberta. Por quê? Na medida que eu for andando no asfalto, tem aquela faixa amarela e a inclinação é alta, eu consigo me manter estável porque a frente da bicicleta vai estar funcionando. Então o pneu dianteiro ele vai estar sempre estável, ele vai estar sempre grudado no chão, porque por mais que a bicicleta balance, a suspensão trabalha e mantém o pneu estável. Se for no calçamento, se for na estrada de terra, que geralmente tem uma trilha, então você consegue se manter estável naquele traçado que tem na subida, justamente porque a suspensão ela está funcionando e está travada no chão, funcionando no modo tartaruga. Ela vai estar travada no chão. Se eu travo a suspensão, eu vou subindo qualquer que seja a ladeira, qualquer que seja o traçado, eu vou subindo, a frente da bicicleta vai ficar muito à toa, então eu não vou conseguir me manter naquele traçado porque a frente não está estável, o tempo todo a suspensão ela vai estar saindo do traçado, na medida em que eu pedalo ela vai estar bem instável. Se eu deixo ela aberta, não, a roda vai estar firme no chão e eu vou ter estabilidade. Digamos que eu vou subir uma inclinação que ela é um falso plano, ela é bem mais suave a inclinação. Sim, eu travo a suspensão subindo. Eu travo ela, deixo ela travada porque não vai ter necessidade de eu me manter estável. Na medida que eu for subindo, a suspensão dianteira travada, ela vai se manter estável, porque a inclinação é baixa. Ela não vai estar perdendo, eu não vou estar perdendo o controle porque a suspensão ela é suave, a subida ela é suave, então sim permite. Então eu particularmente só uso a suspensão travada quando é um asfalto muito liso, um estradão muito liso ou é uma subida inclinada. Geralmente nas descidas eu desço com ela destravada. Ou em último caso, como eu falei, eu subo, mas eu subo ela no modo tartaruga para o retorno ser mais lento, certo? E em último caso com a suspensão calibrada. Para muita gente não tem acesso à bomba de calibrar a suspensão. Então aprende a utilizar o módulo do preload. Sempre que for pegar asfalto, o estradão mais plano, coloca na tartaruga. Sempre que for pegar estradas em que seja mais esburacada, coloca no modo coelho. O ciclista ele tem que aprender a utilizar a suspensão. Não adianta só montar a suspensão na bicicleta e sair andando. O próprio ciclista tem que aprender a travar, a destravar na hora correta e tem que aprender a utilizar o preload. Todo mundo utiliza da trava da suspensão. 99% das pessoas usa somente a trava. 1% das pessoas usa o modo preload, a tartaruga ou o coelho. Certo? Então fica aí a informação para vocês. Aprenda a usar melhor a sua suspensão, fazendo uso dos recursos que ela oferece, que seja a trava, que geralmente algumas têm 3 módulos, ou que seja o preload, que é a tartaruga e o coelho, ou mais ou menos, que ela disponibiliza. Assim você vai preservar mais sua suspensão, você vai ter um melhor rendimento na hora que precisar de rendimento e você vai ter um melhor aproveitamento dos recursos na hora que você precisar desse aproveitamento, que seja em descidas, que seja em estradão com costela de vaca, ok? Fica a informação. Quiser curtir, curte, quiser comentar, comente, quiser compartilhar, compartilha. Eu estou aqui para passar as informações e o conhecimento, ok?